Após compra da Warner Bros. Oficializada, o grupo Discovery quer mexer na DC Entertainment. Vamos lá. Logo após a confirmação da venda da Warner Bros., feita por órgãos governamentais lá nos Estados Unidos, sai a informação de que a Discovery quer fazer grandes mudanças na DC Entertainment, dona da DC Comics e de todo o panteão de super-heróis da empresa, como Superman, Batman, Mulher Maravilha e muitos outros. Bom, a gente, de vez em quando aqui, a gente gasta muito tempo discutindo aí as confusões, aí, as discussões corporativas da Disney, da Netflix, da DreamWorks, e agora chegou a vez de falar mais da Warner, né? Qualquer processo de fusão é complicada mesmo, né? A gente sabe que essas empresas são gigantescas e elas mexem com muitas estruturas de produção. E o que se sabe é que o CEO da Discovery, que é o David Zaslav, ele chegou ali causando mesmo dentro da Warner, porque ele está vendo que tem uma certa bagunça em vários setores, né, do grupo. Um deles, por exemplo, é a CNN, é o canal noticioso lá, que eles estão fazendo uma baita de uma reforma ali para que toda a parte de produção ali tenha uma otimização dos custos, enfim, até porque eles estão tentando migrar para a área do streaming, não tem dado muito certo. E agora eles estão mexendo na parte de cinema, porque eles estão vendo assim, o que a gente pode organizar nos estúdios para trabalhar melhor as marcas, porque a Warner, de fato, ela tem muitas das melhores e maiores marcas aí de licenciamento, né, de grandes marcas, aí, especialmente para o público jovem, né, para a criança, para o público jovem, e eles estão de olho no que a Disney fez, tanto com Star Wars e Marvel, e estão vendo assim, opa, eu acho que a gente precisa fazer, né, o que a Disney fez com essas marcas, eu acho que a gente pode fazer aqui. O que acontece, né? A Warner, ela tem a DC Entertainment, ela tem um presidente ali, né, que é o Walter Hamada. Só que a DC dentro da Warner, ela escolheu um caminho diferente do que a Marvel fez dentro da Disney, né? Ela fez, eu já ouvi alguns colegas falando isso, eu acho que é o termo mais adequado para falar sobre os filmes da DC na Warner, que é essa espécie de graphic novelização dos filmes, né? Então, ao invés de você trabalhar universos expandidos, compartilhados, como nós vemos na Marvel, ela foca um ponto de vista particular de algum personagem. Então, talvez o melhor exemplo disso seja aquele filme do Coringa, né? Então, a partir de um filme desses, que eles conseguem emplacar, você deriva produções dele. Então, você pode derivar, talvez, em séries, ou em games, ou em outro filme do Coringa. E a ideia, né, dessa estratégia, o que é? O David Zaslav está querendo achar uma espécie de Kevin Feige, né, que é o principal executivo da Marvel na Disney, que consiga reorganizar a DC Comics, a DC Entertainment, no caso, né, para organizar essa estrutura de novos filmes, mas obedecendo essa visão diferente em cima dos personagens. Então, seria uma estratégia de ver, talvez, filmes diferentes do Batman ou do Superman, por exemplo, sendo produzidos ao mesmo tempo, com atores diferentes e com focos diferentes. Então, na visão, por exemplo, dos executivos novos lá da Discovery, eles veem que, por exemplo, o Superman, que é um nome muito forte, ele não é aproveitado. Né? Então, o que a gente pode fazer para produzir o Superman? Porque, tudo bem, a Marvel ela fez um esquema agora lá com o Homem-Aranha, inclusive, de pôr os 3 atores lá, pôr as 3 versões do Homem-Aranha no filme. Mas ok, mas isso é pontual, né? Isso é uma coisa que a gente vê num filme. Mas a Marvel é toda estruturada de uma forma compartilhada. Isso é um problema do ponto de vista estratégico de longo prazo, que eu acho que é isso que a Warner está olhando para pensar a estratégia deles. Então, o que acontece? A Marvel ela tá copiando uma coisa que, de certo modo, já foi testado no mundo dos quadrinhos, né? Lá nos anos 80, 90, para quem é mais velhinho, lembra. Que é o quê? Que os quadrinhos eles se diversificaram e começaram a
o contexto fica tão complicado que qualquer leitor novo que ousasse iniciar a leitura de um quadrinho, ele não entendia aquela história. Porque ele teria que ler outras revistas, ou teria que pegar algum entendido que explicasse para ele, ou então, como já teve no caso do Brasil, a gente já teve revistas especializadas, como foi o caso da Herói. Então, você comprava uma revista como a Herói, que tinha textos explicando para você o que aconteceu na revista, o que isso tem a ver com o fato acontecido, né, com outro herói na revista X tal. Então, fica uma coisa, eu vejo por mim mesmo, que eu não sou um grande fã, por exemplo, dos filmes da Marvel, nem dos quadrinhos super-heróis. Li alguma coisa, mas assim, eu não consigo, tem filmes da Marvel que eu não consigo acompanhar como eu deveria, que eu acho que eu aproveitaria mais, justamente por conta dessa complexidade. Não é à toa, eu acho que eu já disse até aqui no Animação, que eu gosto muito dos filmes menores da Marvel, né? Então, Homem-Formiga, o Guardiões da Galáxia, o primeiro Doutor Estranho também eu gosto, né? Mas o que acontece, por exemplo, no caso do Doutor Estranho? Para quem vai assistir agora o segundo filme, o que acontece? Ele já dialoga com outras produções. Então, ele vai dialogar com o WandaVision, ele vai dialogar com outros filmes. Então, fica uma experiência de que você sempre depende de outras produções e também o trabalho da expectativa do que virá, porque aí você termina o filme, que é o que mais acontece, que é o fenômeno da cena pós-crédito, né? Você fica esperando, opa, esse filme vai ligar com o que depois, né? Então, eu acho que isso é um problema, por quê? Quanto mais você torna esses universos cinematográficos mais complicados, você acaba, de certo modo, alienando parte do público. Então, quando o público começa a perceber que ele precisa ver muita coisa para entender, ele perde o interesse. Eu acho que é até justamente por isso que, do ponto de vista editorial, né, que aí a gente pode falar, e as revistas em quadrinhos, né? Tudo bem, a Warner não está muito preocupada com os quadrinhos, mas os quadrinhos, eles são a ponta de lança de formação de público novo, no ponto de vista dos quadrinhos em si, né? A gente for fazer uma análise pura da mídia quadrinhos. Então, não é à toa que, do ponto de vista editorial, a gente tenha muita coisa até provocativa mesmo. Pessoal, agora tem o super-herói gay, o super-herói bissexual, o super-herói não sei o quê. Por quê? Porque eles precisam chamar atenção de uma certa forma e atrair um público diferente, porque o público que já lia essas produções, ele migrou para o cinema, migrou para o streaming, para a televisão, ou ele está preso àquelas produções quadrinísticas tradicionais antigas. Então, o editorial está lutando para conseguir um público novo. Então, o que eu vejo é que o que a Warner está vendo? Olha, a gente precisa ter filmes que apelem para vários públicos. Apele para a criança, apele para o adulto, apele para o iniciado, que é esse fã que conhece tudo, e que é louco, e que conhece todos os diálogos dos filmes, das produções, e para aquele que está começando. Então, por que a gente não pode ter um filme como Coringa, que é mais adulto, e um outro do Batman que seja uma animação, né, que seja mais para o público infanto-juvenil, ou Superman, tem um Superman sério aí, no estilo do Snyder. Por que a gente não pode ter um Superman que também seja voltado para um público também que esteja iniciando, né? Então, eu acho que a estratégia da Warner, ela está indo para esse lado, de tentar não ficar presa na ideia do universo compartilhado, né? Essa coisa complicada, e ir para essa coisa do universo estendido. Então, você testa vários projetos aí para públicos diferentes, e aí você desdobra, né? A questão da sinergia aí que tanto fala, a partir dessas produções que derem certo. É uma estratégia que requer uma organização muito forte, então precisa ter um executivo muito bom, que conheça também esses personagens, conheça essas marcas. Até agora a gente não sabe direito aí quem poderia assumir o cargo aí de chefe criativo para lidar com isso, mas eu acho que o que eu penso é que o David Zaslav, aí, que é o CEO do Grupo Discovery, né, que está fazendo toda essa reorganização, tentar realmente ver isso, de tentar mexer com todos os públicos, não ficar preso a uma coisa só, até para que possa ampliar o público, né? Ampliar também as possibilidades de sucesso dessas produções, porque até então as produções da DC, embora a gente tenha pontualmente filmes e séries muito boas,
a gente vê que é uma coisa realmente muito perdida. Para quem acessa, por exemplo, a HBO Max, você tem muitas coisas da DC, né? Da DC Entertainment. Você tem os filmes, você tem as séries, você tem os desenhos, mas é uma coisa meio bagunçada, né? Até quando eu soube que a gente ia falar sobre isso, eu fui dar uma olhada, por exemplo, Batman. Tem tanta coisa do Batman ali bagunçada, né? Confusa, que você não sabe nem por onde começar naquele Batman. Eu acho que agora é mesmo essa coisa de pegar um executivo que vamos organizar a casa, pegar tudo que a gente tem aí, botar cada coisa na sua cesta aí, né, no seu rótulo, e daqui em diante tentar organizar as produções de forma a atrair públicos específicos de uma forma mais inteligente. Então, para não ficar o que está se tornando a Marvel, que daqui a pouco já está acontecendo isso, né? Você vai começar a assistir filmes como antigamente era ler. Eu não lia, mas eu tenho amigos que falam isso, né? Não sei se é o caso do Paulo, né? Que, por exemplo, o X-Men é uma coisa, na época, para ler, era uma coisa complicadíssima se você não fosse iniciado, né? Então, eu acho que a Warner está pensando muito nisso, né? Como fazer o uso inteligente dessas marcas para atrair diferentes públicos e não cair nessa armadilha de ficar apenas naquele fã iniciado e que já conhece tudo isso, e é preciso pensar também na, nos novos públicos que estão surgindo. E você, Paulo, como que você vê essa mudança aí na Warner de visão aí, nessa estratégia aí de achar um novo nome para reorganizar o campo aí de produção? O lance que é assim. Eu entendo quando o Zaslav fala, né? A gente vai querer. Porque assim, também, essa é uma informação que está um pouco. A fonte mesmo, né, que a gente pegou, esse é um artigo exclusivo da Variety. Ela cita algumas fontes que elas também não são muito. Elas não se alinham, essas fontes. Então, umas falam que sim, que diz que a Warner, o Zaslav, está procurando um Kevin Feige para chamar de seu, né? E outras falam que não, que na verdade a ideia é pegar uma pessoa que esteja muito mais focada em alinhar todo esse universo, uma pessoa mais voltada para o business, do que mais para essa parte criativa, que na verdade agora se mistura um pouco. A gente está falando de IPs, então tem um objetivo muito claro, que nem o Selby mesmo falou. Quais são os públicos? O que a gente vai atacar? O que IP a gente vai atacar? Que público específico? Que mídia específica? Né? E tem um detalhe que eu acho interessante, que é o seguinte. Eu já venho, né? Como eu já falei algumas vezes, assim, eu já participei de alguns eventos de licenciamento, então eu costumo seguir um pouco o que está acontecendo nesse mundo de licenças e marcas e tal. Nessa parte, a Warner sempre foi muito forte, e continua muito forte hoje. Então, isso que o Seb falou de, deixa eu pensar em que personagem, para o público específico. Na parte de licenciamento, a Warner nada disso, nada de palhaçada. Tá? Eu sei porque eu já fui em eventos onde você fala assim, ok, deixa eu ver o que vocês têm de lançamento pro Batman. Eles fazem uma apresentação e falam assim, tá bom. Qual idade? Qual público? Você quer um mais novinho? Olha, tem o Batman assim, tem o Batman desse jeito, tem, olha, por exemplo, de 3, né, de 3 a 5 tem esse Batman, de 5 a 7 tem esse Batman, para adolescentes tem esse Batman, e para adulto tem esses Batmans. Sabe? E para pessoa mais velha, tem o Batman da década de 60, que eles ainda estão batendo nessa marca. Essa marca é uma marca forte de licenciamento também. Não é de graça que alguns poucos anos, 2 anos atrás, saiu uma animação no estilo do Batman da década de 60. Né? Então, que é uma maneira também de um pouco de remoçar a marca, porque também a série da década de 60 do Batman era uma série infantil, né? Mas assim, até pelo estilo, que é muito bobinha, vamos dizer assim, mas assim, é uma coisa que apela também para o público mais velho. Então eles têm um bom produto aí, né? E isso serve para dar uma renovada na marca, divulgar ela melhor. Então assim, a parte de licenciamento... A série antiga é boba, mas ela é muito engraçada ainda, né? Não, sem dúvida. Quando eu digo boba, é que se você pega hoje dos fãs de hoje, que ficou assim, nossa, o Batman de verdade é o Batman do Nolan. Né? Ou então essa versão dark do Matt Reeves, né? Matt Reeves, o nome do diretor do novo Batman, né? E eu não estou falando que é uma questão de ser bom ou ruim, é só uma questão de tanto tempo de personagem, ainda mais o Batman, ele permite muitas visões. Não, que não necessariamente são ruins. Só para pontuar uma coisa que você acabou de falar.
naquela época que lançou do Tim Burton, né, que foi 89, é bom lembrar que o Brasil é um bom exemplo disso. A nossa geração, ela sofreu uma grande influência de Batman mania, né? Porque a gente tinha na televisão o Batman dos anos 60, que o SBT exibia, e exibia no horário nobre, era à noite, era 6h30, 7 horas que passava a série. A gente teve o Batman do Tim Burton, né, que foi para o cinema, e um ano depois veio a série animada. Então a gente teve os 3 Batmans ali, quase um seguido do outro, né? E são Batmans diferentes, né? Para segmentos diferentes ali. E a gente viu que a Warner ela aproveitou, ela lucrou com os 3, né? Então deu muito certo mesmo. Com isso, essa parte de marca eles trabalham muito bem. Exato. E eu falo isso do Batman, mas você precisa ver também o trabalho deles com Looney Tunes, com Scooby-Doo também. É um trabalho muito absurdo. Você vê que Scooby-Doo ele não tem tanto assim, para mais velho, né? Não consegue apelar tanto, mas assim, a faixa de criança, adolescente, começo ali de adulto, o Scooby-Doo também trabalha super bem. Então, essa parte, eles sempre nadaram de braçada. A parte de animações para TV, agora talvez, por exemplo, quando eu digo para TV, é época de Spielberg, né? Então, década de 90, ou então essa fase Cartoon Network, sabe? Boomerang, e as animações que também saem dos próprios personagens da DC. Tá? Agora eu falei de um pouco de Warner, mas geral, mas falando de DC, essas animações que saem direto para vídeo, né? Toda hora pegando algum arco específico de uma história, trazendo estilos novos. Não estou entrando no mérito da qualidade, porque eu acho que a maioria falha um pouquinho, tá? Mas Não assim, podia ser, podia investir um pouco melhor, né? Puxa isso, vida. exato. Então, assim, tem também um público e é uma coisa que eles estão lançando sempre. Então, tem realmente um retorno financeiro nisso, né? E isso também não é problema. Isso nunca foi o problema. O problema que a Warner enfrenta hoje chama-se cinema. No HBO, na HBO Max, tá rolando também. A série do Pacificador tá indo super bem. Né? O próprio filme, quando eles deram o filme na mão do James Gunn, que deu uma visão, sabe, deram liberdade também para isso, porque por mais que eu ache o filme o primeiro Esquadrão Suicida uma porcaria, eu acho que teve muito dedo de estúdio ali também, sabe? Não vou também só colocar a culpa no diretor. Né? Mas, e pro James Gunn, o James Gunn foi uma outra pegada. Eles já deram muito mais liberdade. O James Gunn colocou toda a visão dele em cima e funcionou super bem. Né? Então, e com esse caminho, o caminho do próprio do Coringa, que também não vou entrar no mérito se o filme é bom ou ruim, porque aí é uma discussão infinita. Né? Mas foi um caminho que você falou mesmo, Sérgio, que é a questão da gráfica novelização. Então, assim, vamos pegar um conceito, vamos trabalhar esse conceito. Não precisa ficar amarrando. Né? E o que também isso também bate muito na tecla na questão de como, e aí é uma questão de negócios forte, assim, como que eu consigo, em vez de eu pegar assim, eu vou fazer o universo do Batman, não preciso fazer o universo do Batman, deixa eu fazer o Coringa, deixa eu fazer a Arlequina, que eles têm, que é um personagem que estourou, eles estão milcando ela até agora, não dá mais, né? Então, vamos fazer um filme, sei lá, do Asa Noturna, por exemplo, que eu ainda não sei como não saiu alguma coisa assim. Né? Eu sei que tem algumas animações, mas é algum filme assim focando nisso. Por quê? Porque essa parte criativa, essa parte de visão criativa, a Warner sempre rateou. Né? Então, esse é o principal problema. Sabe? Você ter essa questão com. Poxa, por que o Henry Cavill ainda não está fazendo o Superman ainda? Que eu sou da opinião de que ele é um ótimo Superman. A maneira que o Zack Snyder escreveu ele é terrível. Né? É terrível. E um dos personagens mais fortes, a tríade, né? Batman, Superman e Mulher Maravilha. A Warner talvez seja um erro, né? Ela insiste no Batman. Ela, não sei, parece que ela não consegue sair da fase Christopher Nolan, né? Então, já é assim, o meu ponto é o seguinte, já é esperado que é bom também que eles caras estão olhando e falando assim, vamos ter que mexer na DC Entertainment porque tá zoado, tem coisas que estão funcionando bem, mas o carro-chefe tá dando marcha ré praticamente. Né? Isso também entra questões mais, vamos dizer assim, pessoais, que é toda a questão de confusão com Ezra Miller, que é o filme do Flash que tá anos para sair e não sai nunca, sabe? E aí as franquias que estão saindo não se conversam mais por causa de todo o caos que foi a questão da Liga da Justiça, sabe? Então, assim, eu concordo também, eu acho um erro tentar seguir esse modelo Marvel de fazer o universo compartilhado. Faz uma coisa diferente.
sabe? E vocês já fizeram alguns exemplos que deram super certo. Esse Coringa que ele fez é diferente do The Batman que saiu agora. Tá tudo bem, divulga direito, né? Faz todo um trabalho de divulgação, mas você pode trabalhar como uma coisa mais artística, pelo menos nos filmes, para você diferenciar do trabalho que vai para HBO Max e coisas do gênero, sabe? Dá para fazer isso, dá para trabalhar dessa maneira. Né? E então eu não sei se vai fazer isso, se bem que também você acaba com o que você mesmo falou. Esse negócio de você fazer o universo compartilhado, você, de uma certa maneira, você fideliza o ultra fã, só que você fecha para novas possibilidades, para novos, assim, fica mais difícil trazer fã novo, que é um processo que aconteceu nos quadrinhos. E a própria DC continua insistindo nos mega arcos, a DC Comics continua insistindo nos mega arcos hoje, né? E se a gente entrar também no mérito dos problemas de quadrinhos e falando especificamente de super-heróis, aí vai embora. O Bruno mesmo comentou que o próprio que eu comentei do Asa Noturna, né? O Asa Noturna é o personagem principal da série dos Jovens Titãs, né? Que começou lá no serviço próprio de streaming da DC e agora passou pro HBO Max. Mas se eu não me engano, Bruno, eu não assisti a série, mas eu lembro que o pessoal começou a reclamar pra caramba porque o Batman, ele não aparece na primeira temporada, ele começa a aparecer na segunda. E ele se torna um foco muito forte. E a galera falou assim, cara, mais uma série do Batman. Sabe? Então, que isso também gera um problema de estratégia com referência ao licenciamento dos personagens, porque parece que não tem outro personagem. Essa crítica do Zaslav com referência ao Superman é verdade. Sabe? Você tem um Superman que é o personagem que também dá pra fazer. Normalmente, eu acredito nisso. O Superman é um personagem, ele não é chato, só que ele é muito mal escrito. É difícil, ao mesmo tempo que ele é muito simples, é muito difícil escrever ele. Ele é fazer uma comparação besta em questão do ponto de vista que eu tenho, é como se fosse a questão do Homem-Aranha. É muito difícil fazer uma história ruim do Homem-Aranha, porque ele tem um conceito tão forte, específico. E tem gente que consegue, tá? E tem gente que consegue. Né? O do Superman, ele consegue até descer um pouco mais. Ele tem elementos muito fortes, só que a galera só quer ficar batendo no ponto dele ficar brigando com um personagem forte. Porque a gente sabe que ele vai ganhar. Ele tem esse problema no conceito dele. Mas você tem outras coisas com referência a trabalho de personagem, de personalidade, de tipo, como ele se vê, essa situação dele ser o único kryptoniano, um cara que é um ser, que é um deus, mas está querendo se misturar com seres humanos e nunca vai conseguir. Então você tem umas coisas que você consegue trabalhar nele como personagem que não tem só a ver dele ficar socando o Darkseid. Sabe? E parece que o pessoal não entende, e não tem ninguém dentro da Warner que entende isso, porque os caras vão olhar e falar assim, nossa, mas como é que é? O demográfico de 12 a 17 não vai ter pancadaria? Por isso que uma das minhas críticas com o primeiro filme do Superman... Não, só pra terminar. O primeiro filme do Superman, o primeiro, né? Dessa fase Zack Snyder, que ele parece que são 2 filmes. Até a metade ele vai para um filme que é super contemplativo, do relacionamento dele com o pai dele. Não estou entrando no mérito se é bem feito ou não, mas é questão de conceito, sabe? E do nada ele parece que o filme troca para falar assim, tá bom, agora você vai ficar socando os ódios o resto do filme. Sabe? Então, assim, sabe, tá muito neurótico. E eu não vou entrar nem no mérito que eles não conseguem trabalhar a Mulher Maravilha direito, sabe? Porque o primeiro filme é até legal, o segundo é uma desgraça, sabe? E eles não conseguem trabalhar, não sei, parece que mulher não vende. Eu já ouvi isso, eu já li isso. Então... O que eu ia falar assim, eu acho que os caras na DC, essa parte de cinema, eles querem fugir do básico dos personagens e aí quebram a cara. Tudo bem que a gente tenha, nos quadrinhos você tem várias versões, o Batman é o melhor exemplo disso, né? E a gente tem exemplos de filmes com as diferentes versões que são muito boas, mas eu acho assim, por exemplo, o Homem-Aranha, você pode inventar 1000 coisas nele, mas se você ficar no básico, não tem como o filme sair ruim. Você pode até achar, esse é menos divertido que o outro, mas é difícil você falar assim, é péssimo o filme, é complicado. Eu acho que o Superman, eles tinham que voltar a olhar para o Superman, o classicão lá com o Christopher Reeve de 1978. Olha lá que o basicão do personagem está nesse filme. Se eles olharem para o basicão daquele filme e conseguirem atualizar, nós vamos ter Supermans bons aí sendo produzidos. Agora, eles querem ficar tentando transformar o personagem em outra coisa, aí é pancadaria e não dá em nada. Exato. E tem também uma questão que, assim, a DC também tem tantos personagens que você pode até falar assim, quer saber? Vamos dar um tempo de Batman, vamos dar um tempo de Superman.
Mulher Maravilha, a única que eu não falo, vou dar o tempo de Mulher Maravilha, porque assim, a gente não teve quase nada de Mulher Maravilha até agora, né? Então, vamos dar um tempo. Tem tantos personagens bons que dá para fazer, sabe? Se você entrar no mérito até, tipo, aquela Liga da Justiça Europa, Liga da Justiça Costa Leste-Oeste, Liga da Justiça Dark, e eu tô falando só Liga da Justiça, né? Você tem tantos outros personagens ali dentro. O Bruno tá lembrando aqui de coisas muito boas, como, por exemplo, o sucesso do Peacemaker, mas também a série do Doom Patrol, né? Que começou tudo muito jogado, tá tudo muito jogado. E O Shazam você. foi da Warner também, né? O Shazam é da Warner. Também. Sabe? Que também tá Embora pra que a sair. fã que reclamou, mas o filme é muito bom. Eu Não, cara, gosto o do filme, filme. o filme é muito divertido. Ah, é um filme perfeito? Não é, mas é um filme muito divertido. E eu não vou mentir, só fazer um comentário aqui pessoal, que eu dei gritinho fino quando. Não posso, é spoiler. É spoiler, não posso, quem não viu. Quem é fã, quem conhece um pouquinho da história do Capitão Marvel, desculpa, Shazam, né, agora, ver o filme, eu não esperava que aquilo mais pro final fosse acontecer, e eu fiquei super feliz, porque traz um pouco da minha infância. E é um negócio que faz todo sentido, porque tá amarrado com a história do personagem, tá amarrado pelo menos com a história do filme. Faz sentido aquele tipo de coisa acontecer, né? Mas assim, resumindo, na parte do cinema, ela ainda tá perdida. Ela não sabe se ela vai para as graphic novels ou se mantém o universo compartilhado do jeito que tá, essa zona do jeito que tá, ou se mantém os dois. Né? Então, o que eles estão querendo tentar fazer, porque é uma percepção de marca, eles estão querendo ter uma percepção de marca específica da DC, né? dessa vertical, tanto que o próprio Zaslav menciona que fala assim, a gente está pensando em ter uma vertical exclusiva DC. Como a gente falou hoje, você tem Disney, você tem Pixar, você tem, na Disney, você tem Disney Animation, Pixar, Marvel e Star Wars. Então está tudo dentro daquele banner e está muito claro o que tem ali, o que vai sair dali. Você tem a questão do universo compartilhado, claro, né? Mas é muito claro o que está ali. Os lançamentos agora são feitos com frequência, sabe? Então toda hora está vindo o título novo no HBO, desculpa, no Disney Plus. No cinema você tem 3, 4 filmes por ano agora, né? O universo compartilhado ajuda nessa matemática, mas a DC pode começar a se posicionar, é um trabalho longo, e tem que acreditar e investir. Para falar assim, olha, cinema vai ser de tal jeito, talvez, né? Pode ser dessa maneira, cinema vai ser de tal jeito, séries, inclusive para animação. A gente fica falando assim as coisas de maneira mais macro, mas o foco é sempre a animação. Por que não ter filmes de animação? Vai sair agora, né? O filme do Super Dogs lá, do Super Cães, que é o cão do Superman, o cão do Batman e tudo mais. Mas parece que as coisas não se conversam tanto, sabe? Parece que é sempre aquela sensação do, olha, tive uma ideia de fazer tal coisa, a Warner, vamos ver se vai dar certo, sabe? Então não tem esse branding da DC, Warner DC, tá perdido mesmo, principalmente no cinema. Né? Então esse para mim que é o principal, porque todo o resto, a máquina de funcionar, até tipo, fazer animações para TV, né, que a gente chama, então para o streaming, até para cinema, tá andando. Não só DC, mas as outras marcas animadas da Warner. Ela pode trabalhar melhor isso? Com certeza. Agora, vamos ver se a Discovery vai. Agora, né, a Warner Bros. Discovery vai realmente bater nessa tecla e falar assim: vamos resolver DC. E também porque ele só fala DC, né, nessa entrevista ele fala especificamente da DC. Então, como que está sendo tratado os personagens Looney Tunes? Pelo menos nesse ponto específico não fala nada. Como que eles estão vendo a animação para HBO Max? Se eles têm uma visão de animação ou não, sabe? E não só, a gente tem DC e a gente vai de vez em quando cuspir algumas animações. Pode ser também. Então, é uma coisa de a gente esperar. E só para fechar com uma informação, que eu sempre falo assim, toda compra de empresa grande, né? Toda empresa que é vendida, uma empresa que compra, cortes vão acontecer em algum momento. Né? Então, nessa própria comentário do Zaslav, ele fala que um dos objetivos é cortar 3 bilhões de dólares por causa dessa fusão. Né? E o que ele chama assim, custar 3 bilhões em sinergias. São aquelas palavras, né, de executivo para falar assim, vai ter corte. Né? Que foi, na verdade, foi o processo que estava aqui. Poxa, lembrando do principal exemplo aqui, que foi o processo da venda, daquela venda também que foi corrida desnecessária do Crunchyroll. Porque isso foi antes dessa venda desse interesse de compra da Discovery. Né?
Então, por quê? Porque a AT&T tinha comprado e estava perdendo valor de mercado, porque os acionistas estavam cobrando e as dívidas não estavam sendo sanadas no tempo que eles gostariam, né? Então, tem esse objetivo também, eles vão cortar muita coisa. Vai impactar o grupo como um todo, tá? Isso não é só DC. Mas são 3 bilhões de dólares em cortes, gente. É coisa pra caramba. Então, pode até outras coisas que não tem nada a ver com a DC cair nessa brincadeira. Inclusive, algumas ações com referência a desenhos do Looney Tunes. Não sei, eu tô chutando de coisas que podem impactar, principalmente essa parte de animação que a gente gosta tanto, que a Warner sempre teve uma relação, isso histórica, tá? Amor e ódio com a animação. Né? O Selby sabe bem disso. Né? Principalmente na época lá do Termite Terrace, né? Da época do Chuck Jones. Aquela época, tipo assim, os irmãos Warner mesmo estavam cagando para aquela parte. Né? Então sempre teve um pouco isso. Aí quando apareceu o Spielberg lá na década de 90, teve aquele boom, mas aí morreu. Exato. Então é muito sobe e desce, então não dá para esperar. Vai ter novidade, os caras estão começando a falar sobre isso, então nos próximos meses provavelmente vão ter anúncios. Então vamos esperar.